Terceira parte, Retas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, dia 16 de Tammuz. Então, ontem explicamos longamente que a vida do homem deriva do tetragrama. E todo o universo deriva do tetragrama, que nas suas letras se expressam as 10 categorias da criação, 10 sefirot, 10 brilhos, informação compactada em Yud, que se expande em Rei, gerando criaturas que sentem-se ligadíssimas em Deus e não separadas. Depois há uma decadência, representada pela letra Vav, o estreitamento, o triângulo fino, que acaba sendo uma ponta na extremidade inferior, onde decai a experiência de vida e sente-se separado do Criador. Depois surge a realeza, último grau das 10 sefirot, a realeza de Deus, onde ele impõe à criatura que ele existe e ele é dependente de um Criador, e ele é nulo, diminuto e sem qualidades, sem poderes excessivos, com poucos poderes, e ele sente-se separado. Ele sente que ele veio de algum lugar, mas aquele lugar é denominado por ele além, é denominado algo remoto. Você não sente de onde você veio, mas sente que certamente eu sou muito fraco e dependente para existir sozinho, e dependo de alguém. Aquele alguém tem que ser muito, muito diferente de mim. Se todo o fato que eu preciso depender de alguém é o fato de é porque eu sou passageiro, sou limitado, sou dependente para tudo que eu preciso, para me fornecer tudo isso, tem que ser alguém que não tem essas lacunas. Então ele seja perfeito em relação à minha imperfeição, para que possa não depender de ninguém para existir. Então, quando falamos que nós dependemos de alguém para existir e Deus não depende de ninguém, é a nossa sensação em relação à realeza de Deus. Nós dependemos dele, porque não somos autossuficientes em nada, mas ele é rei. Ele não é o súdito de um outro rei. Ele é rei na essência, ou seja, não depende de ninguém para existir. É autossustentável por completo. E não sustentável, nem a palavra sustento não cabe a ele, porque não tem necessidade, não tem desgaste, é o ser absoluto. E isso se expressa, essa sensação nossa surgiu com a letra rei, última do tetragrama, que ela representa o poder da fala, que a fala tira a informação e a experiência íntima de uma criatura, tira para fora e grava ela em veículos materiais, seja uma onda sonora, seja depois de uma gravação, ou na mente do ouvinte. E assim temos as 10 sefirot no tetragrama. Isso aqui foi só um resumo de ontem. Agora vamos seguir aqui. Da mesma forma, com muitas diferenças, com intermináveis diferenças de Rebbe, tem uma repercussão das 10 sefirot na alma do homem, que é uma alma divina, que tem nela também o tetragrama. Então tem nela um poder intelectual compactado, oculto, representado na letra Yud daquela alma, que tem o poder de se expandir, e a partir dele a pessoa vai entender sabedorias, e como é alma divina, entender sobre Deus, entender e se aprofundar na existência verdadeira de Deus, o quanto ele é grande, o quanto ele ocupa todo o espaço, o quanto cada experiência que temos é ele, e cada um tem as suas qualidades mentais, o quanto ele consegue expandir a sabedoria compactada da sua alma divina. E quanto a pessoa se esforça mais, e cavoca mais, ele aprofunda a sua mente, ele alarga o seu conhecimento e o seu entendimento para meditar na grandeza de Deus, ele aumenta a letra rei da sua alma divina, a primeira letra rei, que é uma letra que tem largura, que representa detalhes, e altura, que representa o efeito prático da meditação. Falamos que a cadeia das sefirot é uma cadeia onde tem cima e embaixo. Então a parte mental, a mentalização vai ter resultado e repercussão emocional. Então você tem compactado o Yud, expande ele, que é a largura do rei, e depois expande ele para baixo, fazendo que a tua meditação gera emoções em relação a Deus. Amor e temor, emoção não é intelecto. Emoção é resultado
que de alguma forma é considerado inferior à intelectualidade, mas como somos ordenados a gerar essas sensações, então ambos são mitzvah. Mentalizar sobre Deus, também sentir sobre Ele, amor a Ele, temor a Ele, fé, confiança, etc. No início, começa a descer, expandir a letra rei da meditação. A meditação é a letra rei da nossa mente. Expande detalhes, detalhes. Depois, começa a concluir que se Deus fez por mim tanto assim, então eu digo que eu ame Ele muito. E se devo a Ele tudo que eu tenho, então eu devo me comportar de forma digna para alguém que eu tenho grandes dívidas, que é um tipo de temor. Eu devo a Ele uma boa conduta, e uma obediência, e respeito, etc, etc. Diversas meditações que geram emoções. No início, as emoções chegam como conclusões mentais, que dizem é digno isso. Depois, no coração também repercute uma emoção, de uma forma fervorosa. Enquanto está na mente, está frio ainda. É uma conclusão lógica. Depois vem uma conclusão emocional, que é a extremidade inferior da letra rei, da letra rei, aquela que forma a nossa alma divina. E a letra vav, não, aqui diz aqui. Tudo isso que é a letra rei. Depois, quando a pessoa começa a servir a Deus, fazendo coisas que Deus lhe pediu, se aprofundando em estudo de Torá, cumprindo as mitzvot práticas, cumprindo as mitzvot ativas e se abstendo das negativas, as partes faladas falando de voz alta, mexendo os lábios, ou os braços ou as pernas para fazer as mitzvot e estudá-las, são as letras Vav e Rei. Aqui o Rebbe não descreve o que é fala e o que é ação. Se formos seguir o que foi visto ontem, a princípio, a letra Vav representaria servir a Deus com os órgãos do corpo, comparados com as virtudes emocionais, que dizem em algum lugar, braço direito é bondade, braço esquerdo é severidade. Então também o Vav seria os órgãos do corpo, as pernas e os braços. E o rei seria a fala, mas eu não tive aqui escrito, então não tenho confirmação disso. É só uma tentativa de encaixar. E também a meditação, para entender a grandeza de Deus verdadeira, surge da Torá, que veio da sabedoria de Deus, que criou o mundo com ela, e a Yud, do tetragrama, do mundo da emanação, onde nasceram as almas. Então, de certa forma, se casa o tetragrama da alma com o tetragrama do mundo, que todos derivaram do tetragrama do mundo da emanação, onde surgiram as almas e os veículos das almas, que são os corpos. Conclusão: na alma do judeu tem o tetragrama. E cada ação e talento que você tem foram feitos somente para servir a Deus. E utilizando eles, você estaria usando e também ampliando o poder do nome de Deus que vigora na tua pessoa. Até que o lado positivo e benigno. No dia seguinte, vamos ver o que acontece quando a pessoa não faz o uso correto do nome de Deus que está dando vida a ele. Até que o Tânia desse dia 16 digitamos.